Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Nessa semana falaremos sobre o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS. Criado em 2014, o núcleo busca promover a produção e difusão de ações de ensino, extensão e pesquisa voltadas aos estudos afro-brasileiros, indígenas e africanos. Fique conosco, a estação está no ar. O entrevistado do Estação Cidadania de hoje é o professor Dr. José Rivair Macedo, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, NEAB-URGS. Professor Rivair, passados esses 3 anos da criação do NEAB-URGS, como tu vês o trabalho desenvolvido pelo núcleo até agora? Bem, boa tarde. São 3 anos, já é um tempo razoável, mas para o núcleo que começou sem grande perspectiva de criar algo que pudesse ser diferencial em relação a um trabalho excelente que já vinha sendo desenvolvido pelo DEDS, eu acho que nós fizemos algumas coisas. Como é bem sabido, desde os anos 90, o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da ProRest fazia às vezes de um NEAB. Era reconhecido publicamente como um NEAB. O NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, uma instituição existente em inúmeras universidades brasileiras, organizada em geral por professores, pesquisadores, docentes, enfim, interessados ou envolvidos com questões étnico-raciais. O DEDS desenvolvia um trabalho importante nesse sentido na universidade, mas por estar vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e a atividades de extensão, havia aí um limite formal, um limite, enfim, de abrangência que se pudesse expandir as atividades que já eram desenvolvidas. E o NEAB, nesses 3 anos, procurou fazer isso. Então, acho que nós sentimos sempre como continuadores de um trabalho, inclusive parte dos integrantes do NEAB também são integrantes do DEDS. Talvez nessa primeira gestão, que se encerra no ano que vem, nós temos essa situação dúbia sempre. Pode ser que numa próxima o NEAB ganhe uma independência maior, dependendo de quem esteja na sua coordenação, na sua gestão. De qualquer forma, nesses 3 anos foi possível realizar algumas atividades que me parece complementam e reforçam um trabalho que já vinha sendo desenvolvido. Eu sinto que a nossa intenção como NEAB foi nos dirigir para áreas importantes na universidade que pudessem ser cobertas por uma ação antirracista ou que pudessem ser ocupadas, desenvolvidas, enfim, por atividades não apenas de extensão, mas também voltadas para a formação graduada e para a pesquisa. Então, nesse sentido, nós realizamos, já desde 2014, o primeiro ano da existência do NEAB, um curso de formação importante chamado Procedimentos Didáticos Aplicáveis ao Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e africana. Dessa atividade resultou um livro publicado no ano passado, chamado Da África aos Indígenas do Brasil. Realizamos, e eu acho que isso foi bastante significativo, todo um trabalho preparatório e um acompanhamento a um grupo de professores, colegas nossos de várias áreas da universidade, na elaboração de uma disciplina chamada Encontro de Saberes, que foi iniciada no ano passado pelo Instituto de Música inicialmente, mas contando com professores de vários institutos e faculdades da universidade, e que, pela sua própria característica de ser uma disciplina compartilhada por docentes da universidade e por mestres das tradições populares indígenas e afro-brasileiras, ela responde ao anseio do NEAB de contribuir para que aquilo que alguns chamam de racismo epistemológico seja diminuído, de trazer para dentro da universidade outras formas de conhecimento, outras experiências que possam enriquecer aquilo que já é desenvolvido dentro da nossa universidade. Depois, o NEAB se preocupou, enquanto núcleo, fomentar discussões e debates acerca do próprio papel desse grupo
como elemento diferencial numa política não só universitária, mas numa política social antirracista. Nós realizamos no ano passado, em março do ano passado, um primeiro encontro de NEABs do Rio Grande do Sul. Contamos com a participação de representantes de NEABs de várias universidades, vindos de Santa Maria, vindos de vários institutos de educação do interior, professores da UBRA, da Pontifícia Universidade Católica, enfim, e tivemos a oportunidade de refletir conjuntamente o que tem sido feito pelos NEABs e formas de articulação. Então, esse encontro de NEABs do Rio Grande do Sul foi um pouco motivado pela vontade de somar esforços com colegas de outras instituições, no sentido de que pudéssemos realizar trabalhos articulados e contribuir e participar efetivamente desse movimento intelectual, que é um movimento importante e está acontecendo agora, né? Então, esse ano, em julho, acontecerá um terceiro Copene da região sul, por exemplo, em Santa Catarina. Então, tem todo um movimento nesse sentido que o NEAB está integrado. E o NEAB procurou também participar de questões importantes que estavam e estão acontecendo na universidade, que envolvem os estudantes negros e indígenas. Então, não somente no sentido de apoio a esses grupos, para afirmá-los dentro da universidade, mas no sentido de discutir questões e limites que a universidade efetivamente tem em relação ao acolhimento a esses grupos. No ano passado, realizamos uma aula pública sobre a questão da intolerância racial e religiões de matriz africana, e vamos, enfim, articulando debates no sentido de dar apoio para esses grupos, enfim, e contribuir para que a universidade fortaleça ainda mais a sua capacidade de inclusão. Recentemente foi lançado o edital de iniciação científica em estudos afro-brasileiros, indígenas e africanos pelo NEAB. Qual o objetivo e as expectativas do núcleo com esse edital? Pois é, a proposta do edital de iniciação científica começou a ganhar forma no ano passado, no encontro de NEABs a que eu fiz referência anteriormente, porque entendemos que, para além das atividades de formação e para as atividades de formação graduada, é papel do NEAB também a contribuição para a formação qualificada de pesquisa em estudos negros, né, que abrangem aí estudos afro-brasileiros e africanos, e estudos indígenas. O NEAB tem por nome justamente Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos. Então, a ideia de lançar o edital foi no sentido de oferecer a estudantes interessados por esses temas, preferencialmente cotistas, mas não necessariamente apenas cotistas, uma oportunidade de acompanhamento para a preparação de projetos. O objetivo é esse. Não temos a pretensão, porque não dispomos, né, de cotas de bolsa. A ideia não é acompanhar uma pesquisa já esboçada, mas justamente acompanhar o processo de construção de um projeto, contribuindo desse modo para que as pessoas possam concorrer posteriormente com seus projetos em editais de bolsa ou vir a desenvolver trabalhos de conclusão, enfim, os trabalhos os mais variados possíveis. A ideia, então, é contribuir também nesse sentido com o fortalecimento de uma perspectiva descolonizada e uma perspectiva antirracista, no sentido do racismo epistemológico, de uma perspectiva eminentemente eurocentrada, né, em relação aos estudos desses grupos. Como tu vês o espaço que a universidade oferece para a produção e recepção das ideias trabalhadas pelo NEAB? Bem, a universidade acolhe parcialmente essas iniciativas no momento em que oferece espaço para que servidores e professores possam atuar nesses temas ou tais interesses. Entretanto, há limites, certamente que há limites. Há uma série de pequenas barreiras que precisam ser ainda vencidas. E muitas vezes são barreiras que não têm que ver com interesses pessoais ou com vontade pessoal, mas que tem que ver com estrutura institucional. Por exemplo, em relação à disciplina Encontro de Saberes, talvez a maior dificuldade que nos aparece até o momento é como reconhecer formalmente a contribuição dos mestres das tradições populares, não como coadjuvantes, mas como coparticipantes na realização dessa disciplina. Na condição de coparticipantes, na condição de companheiros dos professores da universidade,
eles precisam ter como retorno não somente o certificado de sua participação, mas também o pagamento dessa participação, como acontece com os professores. Isso é muito difícil de realizar do ponto de vista técnico, por questões burocráticas, mas que sugerem sempre, que mostram sempre que a própria concepção de conhecimento e, portanto, de contrapartida do conhecimento está muito envolvida apenas numa perspectiva acadêmica que inviabiliza muitas vezes a participação efetiva e completa de outras pessoas com outros conhecimentos com os quais nós não estamos habituados. Esse é um exemplo. Em relação ao edital de iniciação científica, embora nós tenhamos nos empenhado no sentido de procurar, por exemplo, uma contrapartida de bolsas, não conseguimos isso. Mas temos condições de conseguir ao longo do tempo, na medida em que essas propostas forem mostrando também os seus resultados, né? Então, são pequenas dificuldades, mas que não impedem que o trabalho efetivamente seja desenvolvido, certamente. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DETS ou para o e-mail dets@prorest.urgs.br, contando sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção, Maria Ana Rodrigues e DETS. Coordenação, equipe do DETS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau.